Pessoal, seguindo agora para a nossa última apresentação. Apresentação com o título Tecnologias Quânticas, Prospecto Atual, Desafio e Oportunidades para as Forças Armadas Brasileiras, dos autores Denis Derlian Carvalho Brito, André Jorge Chaves, Rodrigo Ferreira e Vitor Duarte. Quem vai apresentar aqui é o André, professor aqui do Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Departamento de Física. André. Então, obrigado, Renê. Agradecer aqui a organização do CIG pela organização desse excelente evento. Sou aqui professor do ITA. Denis, né, capitão aqui, aviador, está trabalhando com circuitos quânticos supercondutores, junto com um doutorando em Singapura, né? Lá eles têm um laboratório de circuitos quânticos supercondutores. Então, nossa ideia é fazer trabalhos da aplicação desses circuitos quânticos em defesa. Rodrigo acabou de terminar o mestrado conosco, está na Universidade de Chicago, estudando computação quântica, né? Ele terminou o mestrado, agora está fazendo doutorado lá, e também continua colaborando com a gente, orientando alunos aqui de engenharia. E o Vitor está começando o doutorado. Além disso, né, tenho diversos outros alunos, como a própria Ana, apresentaram outros trabalhos envolvidos, né? Eu faço parte, né, do grupo de materiais semicondutores de nanotecnologia aqui do ITA. Foi criado em 2005 pela professora Lara Teres. Temos 4 professores, né, 8 alunos de doutorado, 13 mestrados e 6 de graduação. Vou falar mais para frente, né? Nanotecnologia ainda não é entendido como tecnologia quântica, mas ao longo desde a criação, né, esse grupo atuou em várias áreas que fazem intersecção e também incluem computação quântica, né? Como exemplo, né, um dos alunos do professor Ivan, que está aqui na audiência, está estudando o desenvolvimento de novos tipos de qubits, né? Uma nova proposta para se fazer computação quântica. Então, a primeira coisa, né, se fala muito de tecnologia quântica, mas não há ainda um conceito na literatura sobre o que é tecnologia quântica. Então, existem algumas definições bem gerais, né? Por exemplo, o uso de efeitos de mecânica quântica para sua operação principal, né? Ou aqui um pouco mais restritivo, né? Em vez de os efeitos da mecânica quântica precisam ser tais que sejam melhores do que as contrapartidas clássicas. Aqui é um caso que é um pouco mais generalista, que lista, né, quais são os princípios quânticos que orientam as tecnologias quânticas. Então, assim, na literatura não há ainda um completo consenso do que é ou do que não é tecnologia quântica, um consenso, por exemplo, aqui essa última definição, na prática, já embarca tudo que a gente chama de nanotecnologia, basicamente cai nessa última definição, porque quase tudo vai estar utilizando ou quantização, ou tunelamento, ou decoerência, né? Quando a gente diz, estamos falando de nanotecnologia. Mas, independente disso, né, algumas aplicações de tecnologias quânticas já são mais consensuais, né? Bom, a chamada primeira geração de tecnologias quânticas, ela é bastante antiga, né? Temos o relógio atômico da década de 50, né? A ressonância magnética nuclear, acho que em cima da década de 80, microscópio de detonamento eletrônico também, a espintrônica, inclusive no seu desenvolvimento teve participação de um brasileiro, né, no efeito da magnetoresistência gigante, que é o efeito que é aplicado nos HDs, né? Hoje a gente está substituindo para os dispositivos de estado sólido, mas toda a revolução causada pelo HD veio desse efeito. Então esses aqui são digamos, a primeira geração, que todas surgiram antes da década de 90. Bom, as áreas, né? Eu prefiro. Existem várias formas diferentes de se dividir as áreas da tecnologia quântica, né? Quem assistiu ontem os seminários, né? O Capitão Rômulo dividiu em 8 áreas, mas dessas 8 a gente pode pensar em um grupamento de 3, né? Sensoriamento, como falado pelo Juliano, a computação e a comunicação, como falado pelo Denis. Então, essas 3, assim, elas não podem também ser vistas como independentes, né? Há muitas intersecções, né? Por exemplo, o sensoramento quântico, há protocolos de sensoramento quântico baseados em protocolos de comunicação quântica,
a computação quântica precisa da comunicação quântica internamente. Enfim, mesmo essas três áreas, elas têm muita intersecção, isso é o desenvolvimento. Bom, o objetivo do sensoriamento quântico, né, é conseguir uma vantagem, né, sobre o sensoriamento clássico, né? Senão não há... a primeira noção que se tem que ter sobre tecnologias quânticas é que tudo que há de tecnologia quântica é caro. Não tem como ter soluções baratas. Então, o objetivo final sempre vai conseguir vantagem sobre o clássico. Então, assim, as plataformas para se conseguir sensoriamento quântico, né, assim, o relógio atômico é considerado a primeira tecnologia quântica, é o que está equipando o GPS. Então, sem relógio atômico, a gente não teria precisão, né, o GPS se tornaria inútil. SQUID são dispositivos baseados em circuitos supercondutores quânticos, né, um certo tipo de interferência que acontece nesses circuitos, eles são capazes de medir campos magnéticos extremamente fracos. Outra plataforma bastante usada é o chamado centro de vacância de nitrogênio de diamante. Então, existe um defeito de diamante numa posição específica que atua como um sensor quântico. Bom, a comunicação quântica, como o Denis já falou, eu vou pular esse slide. Isso. Da computação quântica, essa é uma área que é a mais propagandeada, né, de todas as tecnologias quânticas, né, que tem mais potencial de revolucionar, né, o nosso modo de vida, mas também de longe também a mais desafiadora para se desenvolver o hardware. Então, assim, a ideia da computação quântica, né, é que ela se tornou realmente assim, a noção de computação quântica é antiga, mas ela se tornou realmente desejada quando o Shor publicou um algoritmo, né, que mostrava que um computador quântico conseguiria resolver em tempo polinomial o problema de fatoração de primos que está por trás de toda a criptografia. Depois o algoritmo que ele desenvolveu foi adaptado e todas as formas de criptografia da época eram quebradas por esse algoritmo, por variações desse algoritmo. Então, isso já acendeu o alerta, né? Já acendeu o alerta de que, imagina, né? De uma hora para outra, você não ter mais comunicação nenhuma, né? Assim, toda a nossa forma de comunicação pela internet precisaria ser radicalmente alterada. Então, o funcionamento da computação quântica, né, ela também se baseia em, como falou o Juliano, né, no emaranhamento de superposição. São efeitos, assim, como eles são efeitos não clássicos, né, desenvolver algoritmos quânticos, ele tem desafios diferentes do que desenvolver algoritmos utilizando a computação clássica, né, é necessário, de fato, entender como usar esses efeitos a seu favor, né, não é uma tarefa trivial, né, a vantagem quântica ela não vem de se poder, sei lá, fazer muitos cálculos ao mesmo tempo ou coisas do tipo. Ela vem de se aproveitar de vantagens de liberdades na hora de se pensar os algoritmos. Por isso que demorou muito tempo para o primeiro algoritmo, o algoritmo de Shor, da década de 90, né? Se demorou muito tempo até se começar a pensar realmente em conseguir achar as vantagens. Mesmo hoje, para muitos dos problemas, a vantagem sobre os algoritmos de algoritmos quânticos, em muitos casos, ainda são mais conjecturas do que fatos, né? O algoritmo de Shor é um exemplo, mas mesmo o algoritmo de Shor, ele não é ainda assim. Estamos muito longe de poder pensar em aplicar ele. Da computação quântica, né? Podemos pensar em três plataformas, né? A adiabática, que não é geral, ela se resume a você achar um valor utilizado em otimização. A digital, né, com zeros e uns, e a analógica, que a gente pode pensar é contínua, né? Ela utiliza basicamente um exemplo, né, de analógica usando fótons, mas também pode utilizar átomos neutros. Aqui temos, né, as três plataformas de computação quântica, circuitos supercondutores, a armadilha de íons, fotônica, o centro de nitrogênio de diamante, os chamados ferros de Majorana, a ressonância nuclear magnética e átomos neutros. Essas são as mais promissoras, né?
Mas, por exemplo, aqui no ITA estamos trabalhando numa outra plataforma que é baseada em heteroestruturas de Van der Waals. Então, aqui as aplicações da defesa. Então, primeiro é o relógio atômico, né? Ele é necessário, né? Em todas as redes de GPS temos relógios atômicos. E a ideia é de se conseguir reduzir o tamanho dos relógios atômicos, a precisão deles, para poder não precisar de sinais de GPS, principalmente pensando em ambiente de operação, né, onde o sinal de GPS é negado. Bom, o radar quântico, né, assim, já temos uma patente da Lockheed, né, mas a ideia, né, é usar fotos emaranhadas para aumentar a taxa de sinal ruído. Os ganhos ainda são extremamente modestos, né, o que há publicado na literatura científica de radares quânticos, né, ainda não se ganhou vantagem sobre o radar clássico, ou a vantagem é mínima, né, acho que um trabalho que saiu esse ano, eles mostraram uma vantagem de cerca de 10% no sinal ruído em um ambiente extremamente controlado. O imaginamento fantasma quântico, né, também se baseia em fotos emaranhados, né, a ideia é usar a correlação de dois feixes, um feixe chega vai para um alvo e um detector de um pixel único, e um outro feixe não encontra o alvo, mas vai para uma câmera de alta resolução, e nessa câmera de alta resolução conseguimos reproduzir a imagem. Esse tipo de teste já foi feito também em ambiente controlado. Os magnetômetros SQUID, né, eles são esses dispositivos baseados, né, que conseguem detectar campos magnéticos extremamente fracos. Então, por exemplo, há um trabalho da Alemanha que eles colocaram o SQUID em cima de um avião e conseguiram detectar a presença de navios. A ideia atual, né, que os americanos publicaram em um documento, né, que eles estão preocupados se os chineses conseguirem desenvolver esse tipo de SQUID e colocar para detecção de submarinos, né, eles consideram que a frota do Pacífico deles fica anulada. Então, eles publicaram um documento já falando isso. Então, assim, o SQUID também é a base para se construir os computadores quânticos, né, como a gente vê o da IBM ou da Google. Bom, a computação quântica, né, ela traz vários desafios, né, eu já estou sem tempo, vou apenas falar bem rapidamente, né, assim, o computador quântico, quando vier, ele vai quebrar todos os protocolos atuais, né, os americanos já começaram a trocar os protocolos para a criptografia pós-quântica, que a princípio ainda não são quebrados, mas a gente não sabe também, futuramente vão ser desenvolvidos algoritmos. Né, eles começaram, né, fizeram uma competição e já escolheram qual vai ser o próximo, né, padrão futuro. Mas ainda assim está ativo porque a gente não sabe se vai ser desenvolvido ou não. A criptografia quântica, o Denis já falou um pouco, eu vou dar um mini curso, então vou expandir esse tópico no mini curso. Bom, aqui, né, a gente precisa, né, assim, a gente ainda não está claro qual é o horizonte de tempo que as tecnologias quânticas vão realmente ser importantes, mas a gente precisa avaliar quando elas vão entrar em operação e quais são os desafios e oportunidades, né, que nós temos para encontrar. Assim, acho que é fundamental, né, uma aproximação com a academia, né, para identificar, né, temos um grande grupo de pesquisadores no Brasil, né, trabalhando nesse assunto. É necessário criar entrar, né, nessas redes de colaboração e dar foco na pesquisa acadêmica que tenha interesse das forças. E, assim, o que eu vejo também, assim, todo mundo está precisando, né, os recursos humanos estão sendo extremamente disputados, né, essa área está precisando de muito mais gente do que está sendo formada. Então, aqui só uma lista de iniciativas do ITA, e obrigado. Pessoal, temos tempo aí para uma pergunta ou duas perguntas rápidas para o professor André. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, maravilha. Só reforçar que o André vai estar dando um mini curso hoje, né, André? Sobre criptografia quântica no CIG. Acho que vai ser uma coisa extremamente importante aí, que já mostra aí alguma iniciativa nossa nessa área também. E o André está aqui no evento todo e também está o ano todo aqui no departamento de física. Só bater lá na sala dele, é gente fina também. Perfeito? Obrigado, André. Pessoal, então
Quais são as horas exatas? Oi? 9 horas. Perfeito. Então agora a gente termina às 8h50. Está encerrada essa sessão técnica. Vocês terão uns 10 minutos de intervalo até a próxima sessão aí dos eventos que vocês estão acompanhando. Obrigado a todos, pessoal.